dia a todos, sejam bem-vindos ao primeiro Café e Negócios da CISA Santo Ângelo. É muito bom ver essa casa cheia mais uma vez. A gente ficou um tempo aí um pouco parado, digamos assim, usar o salão de eventos da CISA, mas a gente tem a felicidade de estar trazendo uma bela palestrante num evento novo no município e voltar a encher esse salão. A nova diretoria tem o intuito de promover mais eventos como esse. Nós criamos nos últimos 3 anos, com a antiga diretoria também do presidente Carlos Eli, uma nova identidade visual para a entidade, uma nova forma de trabalho para a entidade, uma nova forma de gestão da entidade também. E um pouco do reflexo disso é ver esse salão cheio. A gente fica feliz com os empresários que aqui estão, com as entidades que aqui estão presentes. Então eu gostaria de nominar algumas pessoas, empresas que estão aqui. Gostaria de parabenizar e agradecer a presença do presidente Gilberto Aiolfi, do Cindy Loja Missões. Seja bem-vindo, Gilberto. O André Roque Casarim, em nome do CDL, seja bem-vindo, Casarim, representando a presidente Clélia. Ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Oswaldino Luca, eu já vi que ele chegou, não consegui dar um abraço nele ainda. Ao diretor da URI, Gilberto Pacheco, seja bem-vindo. Ao diretor do IESA, Gilberto Kerber, também seja bem-vindo. Ao vereador Oswaldir Ribeiro, Vanto, representando a Câmara de Vereadores. Vereador Marcos Matos também está aqui presente. Agradecer também ao pessoal do Sicredi, César, a Letícia, a Elisângela, a toda a turma que vem nos apoiando também. O pessoal da Gráfica Dara, Caroline Dil e o Arlindo também estão aí. O pessoal do Weinert está nos brindando com esse café da manhã, nos apoiando também. Renato da Unimed, Missões também. Não vi ele ainda por aqui, mas acho que já está por aí também. Então gostaria de agradecer eles como os apoiadores do evento. O nosso prefeito Valdir Andes ainda não chegou ao recinto, né? E agradecer principalmente a toda a diretoria da CISA que está aqui presente, quase com a chapa completa, inclusive, aqui está presente toda. A Magni, a Marjorie, a Dani, as mulheres da nossa entidade, né? A Simone defende bastante essa teoria, né? Então, primeira vez, nós temos uma mulher na diretoria também da CISA, então já é um passo. De repente a Dani seja a próxima presidente, não sei também, né? Nós temos aqui o Nelmo Machado, representando o setor jurídico da entidade. Nós temos o vice-presidente Anderson, que também é vice-presidente regional da Federação, tomou posse juntamente com a Simone e com o Rodrigo, no dia 16. O Mauro, que é o segundo vice-presidente da CISA e diretor regional da Federação. Miguel, vamos ver quem mais está aqui, Bonini também está aqui. Vamos ver quem mais está aqui, o Parnoff, a Heloísa, nossa assessoria de comunicação. Então a gente está praticamente toda a chapa aqui reunida. O Avelino também da Vompar está aí conosco. Então, o Léo, da Perfil Imóveis, também está aí. Então eu gostaria de agradecer a todos. A gente está rodando um vídeo, que foi uma luta das 3 entidades juntas aqui de Santo Ângelo, também juntamente com a classe política, do aeroporto, que ontem teve a sua inauguração. Então a gente fez questão de lembrar isso hoje para vocês, porque junto com o pessoal do CDL, do Cindy Lojas e da CISA, nós fizemos um movimento empresarial para mostrar para a comunidade que o aeroporto é muito mais do que um empresário viajar. Ele é necessário para a educação do município, ele é necessário para a saúde do município e principalmente para o desenvolvimento. Professores não vêm para cá, palestrantes não vêm para cá, turistas não vêm para cá, pela falta de um aeroporto. Nossa luta continua, Júnior, que agora nós temos que trazer o Azul para cá, enfim, lutar por essa reforma do terminal de embarque. Eu acho que mais do que nunca o aeroporto já está mais vivo e presente nesse momento. É uma nova luta e acho que vale a pena a gente lembrar ressaltar essa nova campanha do Aeroporto Já.
Nós estamos também iniciando uma campanha hoje, que é da CISA, indique um sócio e ganhou a mensalidade. Indicou, ganhou. Então a gente vai prospectar mais sócios e mostrar para a entidade e para o município que o sócio tem que vir para a CISA não por ganhar um benefício, mas por fazer parte de uma causa. Nós temos que ser atuantes, nós temos que participar e tomar frente às decisões. E esse vai ser um dos principais temas da Simone. Então eu gostaria de chamar a Simone aqui para nossa palestra. Seja bem-vinda, por favor, e a atenção de todos para a Simone. Muito obrigado. Bem, eu quero desejar um bom dia a todos bem aquecidos aqui, calor humano, nessa manhã fria de Santo Ângelo. Dizer que eu não sou palestrante, né? Eu, como vocês, a maioria aqui, somos empreendedores, empresários, e de alguma forma nos motivamos a participar do associativismo. Eu sou uma entusiasta, uma apaixonada pelo associativismo e estou tendo, né, a honra, a felicidade também, a grande responsabilidade de poder presidir a nossa Federação. Num momento muito importante no contexto político, no contexto econômico, e dizer para vocês, para o Anderson, para o Mauro, obrigado por aceitarem conosco esse desafio de estar junto, compondo a nossa diretoria, representando Santo Ângelo, a região, né? Porque nós precisamos sim nos envolver. E é a primeira vez que a nossa federação, a Federação das Associações Comerciais, Industriais de Serviço, tem um presidente que vem da base, que vem do interior. Porque até então nós tínhamos presidentes de Porto Alegre, da nossa capital. E eu costumo dizer que a decisão, o poder político está na capital, mas a força econômica, o desenvolvimento, a riqueza é gerada no interior. Então nada mais justo do que nós podermos também representar todos os anseios e aquilo que a gente busca, né? O desenvolvimento, enfim, da nossa comunidade, da nossa sociedade, da nossa gente. Quero cumprimentá-los pelo dia de ontem. Nós estávamos aqui, eu, Rodrigo, nosso vice-presidente, em novembro do ano passado, e uma das principais pautas e demandas da nossa reunião aqui com os empreendedores, da diretoria, o Douglas, presidente, foi justamente essa questão do aeroporto. E hoje é uma realidade. Então, parabéns para vocês e, principalmente, eu acho que é um case de sucesso essa união da classe empresarial, né? Sem vaidade, sem buscar o protagonismo, mas todas as entidades e os empreendedores juntos, buscando, então, isso que para o município e para a região é muito importante. E a gente confunde um pouquinho um aeroporto, né? Essa questão de infraestrutura com desenvolvimento econômico, com classe empresarial. Um aeroporto, ele tem também, no âmbito social, algo muito importante. Então a gente fala de um aeroporto, de infraestrutura para o desenvolvimento econômico, mas também para o desenvolvimento social da cidade e da região. E agora a gente está também acompanhando e quem sabe possamos vir aqui, né, para celebrar junto com o município um parque tecnológico na cidade. A gente sabe que também este é um dos desafios, né, da classe empresarial, porque a gente entende que a questão tecnológica agrega muito valor. Eu sou de Canoas e digo para vocês que Canoas nós conseguimos formar um polo tecnológico muito importante, sempre lembrando que não basta a iniciativa privada, ou só o poder público, ou só as universidades. É uma tríplice aliança que funciona muito bem e a gente tem esse case de sucesso em Canoas, então é algo muito relevante para a nossa economia na prestação de serviço e aí deixa um valor importante através da arrecadação do ISSQN para o município, que é aplicado diretamente, né, nas questões sociais, educação, saúde, própria infraestrutura do município. Então, que vocês sejam muito felizes nesse novo desafio que estão, né, tentando implementar. Mas eu nesta manhã queria poder provocar uma reflexão nos senhores e nas nossas meninas. Que bom que nós temos empresárias também participando do associativismo. Eu digo para vocês, quem sabe, né, futura presidente já foi lançada aqui.
Eu tenho a felicidade de ser a primeira mulher presidente, né, da nossa federação, de uma federação, então estamos ocupando o nosso espaço, tanto na política quanto nas entidades de classe. Eu entendo que as mulheres, né, somos maioria na universidade, somos maioria enfim, né, na economia, que a gente está agora tentando participar de forma mais ativa. Politicamente somos o maior número de eleitores, são as mulheres, e a gente precisa muitas vezes se impor para conseguir um espaço, e agora me parece que está muito mais natural essa participação das mulheres. E é sobre isso que eu queria poder falar, não sobre a participação das mulheres, mas a participação dos empresários, da comunidade de forma geral, em tudo aquilo que diz respeito ao que acontece conosco, né? E tomei a liberdade, então, de preparar um material para que a gente possa, então, otimizar o nosso tempo e cumprir com o nosso horário. O que a gente tem, né, quando a gente olha para fora da nossa casa, para fora da nossa empresa? Só aspectos negativos, né? Elevação do preço da energia, elevação do dólar, corrupção, crise de confiança, crise política, inflação, desemprego, PIB encolhendo. Nossa, a gente liga o rádio, lê o jornal ou assiste a televisão, nós só temos notícias negativas, uma ou outra assim que a gente pode se alegrar, dar uma risada, mas de forma geral, o mundo lá fora é muito negativo. Mas aí quando a gente olha para dentro, né, nossas famílias, nossa casa e principalmente nossas empresas, a gente vê os aspectos positivos e que fazem nós seguirmos em frente. Decência, ideais, produtividade, responsabilidade social. E eu costumo dizer que são os nossos sonhos, os sonhos de cada um, né, de nós empresários, que move o nosso Brasil. Os nossos sonhos nos impulsionam a produzir, nos impulsionam a empreender, e através disso, né, junto com os trabalhadores, o capital e o trabalho, nós geramos a riqueza do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Quando a gente vai, então, entender o Brasil real, nós temos uma alta carga tributária, falta de confiança, desaceleração econômica, mas nós sabemos que o Brasil tem um grande potencial, tá? E precisa de reformas para que nós possamos, então, usufruir de todo esse potencial que tem e que nós tenhamos mais oportunidade, né, na questão social e também no desenvolvimento econômico. E nós sabemos quais são as reformas que precisam, isso todos sabem, né, inclusive os políticos sabem. A reforma política, a reforma tributária, a reforma da Previdência e um pacto federativo. Sabemos, e todos nós podemos discorrer e falar muito sobre cada um desses pontos, e o que eu vejo mais importante, não mais importante, mas aquilo que teria possibilidade de acontecer de uma forma mais rápida e necessária, é a questão do pacto federativo, esse passeio do dinheiro público, né? Nós geramos a riqueza no nosso município e ela vai para Brasília de caminhão e volta de carrinho de mão e migalhinhas, para que nós possamos, então, o cidadão usufruir dos serviços e daquilo tudo, de todas as nossas necessidades aqui no município. Então essa questão do pacto federativo é algo importante. A reforma da Previdência, vejam os rombos, os números que se apresentam, né? Este governo agora, ele está muito empenhado em fazer a gestão da Previdência, porque se a gente for se dar conta, quantos milhões de brasileiros se beneficiam sem que sejam aposentados, né? De alguma forma estão lá encostados no INSS sem que haja uma real necessidade. Então a gestão da Previdência é muito importante. A questão da reforma tributária, né, é uma máquina arrecadatória, e aí sempre qual é a solução para a crise? Aumentar os impostos. Ah, mas é só temporário, é só um pouquinho, mas é sempre os mesmos nós que pagamos a conta. E na questão da reforma política, muitos partidos, e tem muitos partidos e a gente não tem uma liderança nacional, uma carência de lideranças, tanto no âmbito do Estado, mas principalmente, né, na questão nacional, nos falta uma liderança, alguém que nos represente, que a gente diga assim, puxa, esse cara ou esta mulher, se fosse presidente da República, me representaria, eu acredito no trabalho que vem sendo desafiado. E aí então foi feita uma pesquisa, né, com empresários, através da nossa confederação, da CACB, e eu busquei extrair
algo que para mim é relevante de tudo isso que os nossos empresários então falaram, que a crise de estabilidade política precisa de medidas austeras e respeito com a coisa pública. Então a gente está vivendo, né, uma crise moral, uma crise política e que tem o pior reflexo, que é uma crise econômica. O governo precisa recuperar a confiança da sociedade com medidas que demonstrem compromisso com o controle dos gastos. Então, de forma geral, os empresários eles pensam isso, compromisso, né, com os gastos. Não tem como gastar mais do que se arrecada. Este é o desafio do novo governo. E também algo que para mim é muito relevante e é o que os empresários pensam, né, é a realidade. O combate à corrupção não é uma questão de leis. Não basta eu criar várias leis, né? Combate à corrupção é uma questão de atitude nossa, do dia a dia e que se reflete no ambiente político. E aí, diante de tudo isso, né, eu tenho uma frase que eu usei lá quando iniciamos os movimentos, essa questão da sociedade, dos jovens, ir para as ruas, reivindicar e lutar por algo mais decente. E eu dizia o seguinte, que nós, o povo, todos os brasileiros, o que podemos fazer? Trabalhar de maneira decente, na dura lida para pagar as contas e manter uma vida digna para as nossas famílias. E mais, nós não podemos nos calar, aceitando passivamente a condição imposta. Então isso é algo que eu acredito. No momento que nós ficamos em silêncio, no momento que nós ficamos atrás do balcão, atrás da nossa mesa e permitimos que tudo isso aconteça, a solução ela vai se dar desta forma, muito lenta, as pessoas, os políticos, né, vão seguir fazendo aquilo que eles entendem que é o certo e não aquilo que de fato nos representa. E aí a gente vai para a nossa realidade, né? Não falando do Brasil, não falando dos políticos, mas falando da classe empreendedora. Nós que estamos aqui e que nós, né, que nos reunimos muitas vezes para tratar de assuntos que não são tão importantes, mas que fazem a diferença. O que a gente encontra? Um baixo engajamento. Vocês concordam comigo que quando a gente vai e diz vamos fazer uma atividade, vamos todos para a rua, vamos lá fazer uma pressão junto ao prefeito, poucos se engajam. Muitas vezes a gente delega, né, a representação para outras pessoas. Nós vivemos numa sociedade em que o líder ele precisa de bônus para fazer aquilo que ele já é pago para fazer. Não sei como é que é na empresa de vocês, mas na nossa empresa já estamos com esta cultura. Nós relutamos muito, né? Então ele recebe o salário, mas para ele fazer melhor ele ainda tem que receber um bônus. Isso é incrível, né? Eu faço a minha parte, mas se quer que eu dê o meu melhor, tu tem que me pagar mais para isso. Então esta é a sociedade, é desta forma que a gente está criando os nossos filhos, os nossos jovens. E também algo que eu acho que é condenável, mas que depende muito de nós, é essa questão do jeitinho brasileiro, né? Nós vivemos numa sociedade dividida entre malandros e manés. Aquele que sempre consegue aquilo que quer, de alguma forma não tão honesta, decente, e aquele que faz tudo certinho e muitas vezes não chega no seu objetivo ou demora mais para chegar, né? Burla regras, fura fila, anda pelo acostamento. Então isso é o nosso dia a dia, é muito do que nós também damos de exemplo para os nossos filhos, de exemplo para os nossos funcionários, de exemplo para a sociedade, né? Então essa questão do jeitinho brasileiro é muito cultural. A gente vai lá e critica Brasília, né? Ah, olha o que aquele deputado, senador, presidente, enfim, faz. Mas a gente não se dá conta do nosso dia a dia, das pequenas coisas que nós fazemos e que interferem na sociedade. Nós também nos interessamos muito pelo que está distante e pouco pelo que está do nosso lado. Isso a gente tem hoje, né, a tecnologia nas nossas mãos, então a gente sabe o que acontece no mundo todo. Então nós nos damos conta de que sempre o problema dos outros é maior. Então o que acontece lá na Europa, o que acontece na África, a fome, a miséria, nos choca, porque nós estamos vendo isso, né? Mas o que acontece aqui na nossa cidade?
a falta de leitos de hospital, eu não sei se é uma realidade, mas geralmente é, tá? As pessoas que não têm condição de sustentar suas famílias, a fome, a doença, enfim. A gente está muito preocupado com o que está acontecendo em Brasília e pouco preocupado com o que está acontecendo na Câmara de Vereadores ou na Prefeitura das nossas cidades. Esta é uma realidade. A gente interfere e sempre sabe falar sobre questões políticas, econômicas que estão tão distantes de nós, mas pouco conhecemos a nossa realidade, onde nós efetivamente podemos influenciar. E aí, nesse contexto, né, econômico, social do empreendedorismo, nós escolhemos sempre alguém para nos representar. Alguém que vai nos representar no âmbito da política e também na sociedade civil organizada. No clube de futebol, no clube de serviço, no Lions, no Rotary, na CI, no Cindy Lojas, na CDL. Então a gente elege uma diretoria, ó, o Douglas me representa. Agora eu estou tranquilo porque tudo que o Douglas fizer vai ser muito bom para os nossos negócios. Agora eu elegi o prefeito Anderson. O que ele fizer vai estar bem feito, eu confio nele e votei nele. E aí a gente delega para essas pessoas aquilo que nós poderíamos fazer, aquilo que nós poderíamos influenciar. E a gente espera que eles nos representem, que eles façam tudo. Bom, agora a Simone é a presidente da... ela vai me representar. Ela vai lutar pela redução da carga tributária, ela vai lutar por mais segurança, por infraestrutura. A Simone é uma só, o Douglas também. Precisamos estar mais envolvidos para apoiar. E aí quando a gente se dá conta, né, que nós vivemos numa democracia instável, porque uma democracia estável, a sociedade busca o seu representante. Na democracia instável, o governo não sabe como tratar os anseios da sociedade e a sociedade não se sente representada. Vocês se sentem representados pelo presidente da República, pelos nossos deputados, pelo nosso governador, pelos nossos deputados estaduais, enfim. E aí quando a gente se dá conta, e era uma realidade até então, e que nós pretendemos que haja essa mudança com o presidente Michel Temer, o governo que até então estava no poder, ele governava para o grande capital, né, para bancos multinacionais, empreiteiras, enfim, e para a classe mais pobre, através de Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. E nós, classe média, ficávamos sem uma efetiva representação. E aí, a classe média sem representação não tinha voz e não tinha vez. Quem é que representa, então, a classe média? Na minha opinião, somos nós mesmos através do associativismo. E o que é o associativismo, né? Um meio de organizar grupos de interesse econômico, é a base que liga a consciência individual e o direito individual à necessidade de agregação e conjugação de esforços comuns. É algo que, por isso que eu disse no início, né, que me apaixona, eu sou uma entusiasta do associativismo, porque eu acredito que esta é a forma que nós vamos conseguir fazer as verdadeiras mudanças na nossa sociedade, através desta união dos empresários, empreendedores, pessoas que acreditam também nisso. A união, né, eu costumo dizer, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. O Douglas não é tão bom quanto toda a diretoria dele junto. E o idealismo, né, é algo que nos impulsiona, que faz a gente acordar de manhã e entender que podemos agregar, podemos contribuir. É crer na moral, na ética, na bondade e na solidariedade. E aí eu trago para vocês, então, que nós, a nossa Federação, as associações comerciais e industriais, elas são uma entidade de classe voluntária, né, com adesão espontânea e o mais bacana de tudo, independência de posicionamentos. Nós podemos falar o que entendemos ser correto, ser justo, sem que tenhamos, não, mas eu não posso falar isso, senão o governo corta a minha verba. Não, eu não posso falar isso, porque algo pode me acontecer. Nós podemos falar tudo aquilo que entendemos ser o melhor para o empreendedorismo e o desenvolvimento. Hoje nós somos 219 entidades e representamos mais de 76 mil empresas no Rio Grande do Sul. Vejam a força que é a nossa entidade. Vejam a força que é essa união de empresários e o que, se nós trabalharmos
unidos, se nós fizermos um trabalho focado, o que nós conseguiríamos conquistar. E aí eu entendo que, diante de toda essa crise ética, crise moral, as nossas entidades de classe, aí eu também falo das entidades, né, co-irmãs aqui, o CDL, o Sindilojas, são verdadeiros refúgios morais. Quando a gente fala dessa questão do jeitinho brasileiro, da corrupção, de todos esses desmandos que existem hoje, a gente encontra, né, nessas nossas entidades, sem fins lucrativos, onde as pessoas trabalham de forma voluntária, os refúgios morais, né? Com voluntários qualificados, trabalhando de forma honesta pelo bem comum e o interesse coletivo. E aí, aquilo que para mim é mais importante de tudo, e neste momento tem que ficar bem claro isso para todos nós, que silêncio e omissão não são mais tolerados. Nós nos omitimos por muito tempo, nós ficamos em silêncio e o resultado é esse. A pior crise que o nosso país já viveu. Eu não sei para vocês, mas para mim, para a nossa empresa, para a nossa família, a pior crise que já vivenciamos. Estamos todos mais pobres. Eu, pessoa física, eu, pessoa jurídica, a minha cidade está mais pobre, o nosso estado nem se fala e o nosso país também. E esse é o resultado da omissão das pessoas de bem que delegaram a alguém a sua representação e o trabalho. Entendo que todos nós temos que ser mais protagonistas e nós podemos ser protagonistas. O que geralmente se faz, o que é muito comum, né? Fazer muitos diagnósticos sobre tudo o que está errado no nosso estado, sobre o que tem a melhorar no nosso município. A gente faz uma relação de demandas. Então, se a gente sentar aqui com o Douglas, né, nós vamos ter e levar à frente uma relação de iniciativas e demandas, algo que precisa ser cumprido. Se nós formos a Santa Rosa, vai vir mais uma relação de demanda. A gente vai a Juí, Carazinho, vai chegando mais perto de Porto Alegre. Cada cidade, cada região vai nos apresentar uma relação de demandas a ser cumpridas. O que a gente faz com isso? A gente vai lá e a Simone entrega para o governador e diz, olha, lá em Santo Ângelo eles precisam disso, lá em Santa Rosa eles precisam daquilo. E aí o governador, muito bem, vem cá Simone, então tu me apresenta isso aqui, tira uma foto comigo. Aí a gente leva a lista, tira uma foto com o governador, ele coloca em cima da mesa e aquele assunto fica esquecido. E aí a Simone volta e diz assim, olha, eu entreguei a lista que vocês pediram para o governador. Isso vai acontecer? Não vai acontecer. Então nós entendemos que chegou a hora de parar com essa lista de demandas, né? E a gente tem que focar em resultados mais efetivos. E aí surge então, através de uma iniciativa que nós já estamos contando, né, com o Anderson, com o Mauro, com o Douglas e de forma geral com todos vocês, que nós possamos iniciar um grande movimento empresarial no Rio Grande do Sul, onde nós, em cada uma das regiões, e aí a ideia é dividir o Rio Grande em macro-regiões, nós possamos buscar aquilo que é mais urgente e precisa ser feito. Nós fizemos uma reunião recentemente, em dezembro, um fórum de presidentes de ACIs em Porto Alegre, e ali ficou evidente alguns pontos que precisam ser atacados de forma imediata. A questão de infraestrutura no nosso estado é algo que precisa, né, de melhorias efetivas, porque tem um impacto no desenvolvimento econômico e também no desenvolvimento social. O ponto principal que nós vamos nos debruçar, a questão do sufocamento da atividade produtiva. Quando a gente fala da burocracia, da alta carga tributária, quando a gente fala que tem dificuldade de conseguir um PPCI, uma licença ambiental, as questões trabalhistas que envolvem, né, o nosso dia a dia com os nossos funcionários, isso são pontos importantes, a gente chama isso de sufocamento da atividade, a gente fica cada vez mais sufocado com tanta burocracia, com tantas regras a serem cumpridas. Vejam que o estado do Rio Grande do Sul, ele é um case negativo diante de todos os nossos estados do Brasil com relação ao PPCI. Não é possível demorar um ano, demorar, enfim, 180 dias para a gente conseguir emitir um certificado, né?
um alvará dos bombeiros para conseguir então entregar na prefeitura, para ter um alvará, para mim conseguir abrir o meu negócio, para ter uma nota fiscal e empreender e gerar riqueza. Isso é inadmissível. Aquelas empresas que já têm o seu, né, o seu PPCI, também, quando querem renovar, é toda uma burocracia, é um custo altíssimo. Não pode ser assim. É o poder público jogando contra a iniciativa privada e sabendo que é da iniciativa privada que vem o recurso para fazer o desenvolvimento social que eles tanto buscam. E aí, o que é o nosso diferencial perante, né, a sociedade de forma geral? Nós, empreendedores, temos iniciativa, nós, empreendedores, temos atitude, justamente, né, em função de tudo aquilo que nós entendemos das dificuldades, do desafio de sobrevivência, da competição imposta por todos, né, dentro desse nosso universo chamado Brasil. A classe produtiva, então, ela tem iniciativa, ela tem atitude e nós temos que colocar toda essa nossa iniciativa e nossa atitude através da união empresarial em prol do bem comum. Se nós somos o case de sucesso, se nós conseguimos fazer isso dentro dos nossos negócios, imaginem todos nós juntos o que nós conseguimos entregar para a sociedade de forma geral. E eu entendo que o associativismo é a bandeira para um Brasil de resultados, a união da classe empresarial. E eu quero encerrar, então, essa minha participação aqui, essa oportunidade de estar conversando com vocês, dizendo que o que nós defendemos, né, e o que nós estamos, então, buscando essa participação, entendendo que cada um de vocês é importante. Justamente na defesa da livre iniciativa, do empreendedorismo, liberdade para empreender. Tem alguns políticos que entendem, né? E eu já acho que já é um bom caminho. Se eu não posso ajudar, ao menos eu não vou atrapalhar. Né? Deixe a iniciativa privada, deixe os homens que sonham, que querem realizar, empreender, gerar riqueza, gerar desenvolvimento, poder empregar. Essa questão do desemprego hoje, ela é muito forte. O que nós defendemos também? Parcerias público-privada, com bons contratos, com regras claras. Nós não queremos que a iniciativa privada saia ganhando. Nós queremos o melhor serviço para a sociedade. Vocês entendem que tem forma mais adequada de a gente resolver o problema da infraestrutura que não seja através de parceria público-privada? Olha o que é o DAIA, olha o que é a EGR que foi criada. Uma empresa pública não vai funcionar. E já está há quantos anos tentando prestar serviço? Não presta serviço. Entrega na mão da iniciativa privada, com regras claras, com cumprimentos de contrato. A própria questão da saúde, da educação. Quanto custa comprar uma vaga em escolas particulares para um aluno e quanto custa manter um aluno numa escola pública, na universidade, criando universidade, com todo respeito, né, aos profissionais, aqueles que estão hoje dentro das universidades públicas, mas é muito mais caro tu manter um aluno numa universidade pública do que comprar uma vaga e pagar na universidade privada, que tem muito mais excelência. Prefeito Andres, muito bem, que bom encontrá-lo. Desculpa, eu não tinha visto que o senhor tinha chegado. Então é isso que a gente defende, parcerias público-privada. Ninguém melhor do que nós, empreendedores, sabendo fazer aquilo que fizemos com excelência nos nossos negócios. Gestão e moralidade pública e privada. Aí a gente fala muito, né? Ah, mas os políticos corruptos, a classe política. Se tem corrupção, tem corrupto e corruptor. Olha os nossos parceiros, né, da iniciativa privada presos também na Operação Lava Jato. Então nós temos que ter decência, moralidade na gestão pública, claro, sem dúvida. Mas também nós, né, naquela questão do jeitinho, de tirar proveito, também moralidade nas questões privadas, nas relações que se dão entre o privado e o privado, entre o público e o privado também. E aquilo que nós estamos defendendo, que eu comentava com vocês através desse movimento empresarial, que surge então como uma bandeira importante no nosso estado, a questão do sufocamento das atividades produtivas,
Questão da infraestrutura, né? Não precisamos aqui falar muito. Esta realidade, ontem eu vinha de Santiago, passando aqui numa RS, não me lembro o nome da RS. Bossoroca ali. Gente, o que é aquilo? Não tem mais asfalto na estrada, né? A própria questão que vocês aqui ontem, e a gente celebrou, prefeito, no início da nossa fala, do aeroporto, isso é infraestrutura, isso é desenvolvimento para a região. Então, algo que para nós é muito vivo e muito forte, e também estamos, né, nesse movimento imbuídos de trazer novas lideranças para o movimento associativo, a participação maior da classe empresarial, porque eu tenho convicção de que juntos nós somos muito mais fortes. Muitas das nossas ACIs usam essa frase, né? Juntos somos mais fortes, mas é algo real, que na prática se transforma em resultado a união da classe empresarial sem buscar protagonismo. Eu dizia e fazia referência no meu discurso de posse que nós vamos preferir ser uma pequena parte de um grande projeto do que donos de uma ideia que não se realiza. E aí fazíamos referência, né, à importância de estarmos juntos com a Fiergs, com a FEComércio, com a GV, a classe produtiva gaúcha trabalhando em prol do desenvolvimento econômico e que, por consequência, vai também ter reflexos no desenvolvimento. E para encerrar, eu queria poder dizer para vocês que algo que tem nos preocupado muito aqui no Rio Grande do Sul é a migração das empresas para outros estados em função da carga tributária. A cada dia, 2 empresas saem do Rio Grande do Sul e buscam outro estado para seguir empreendendo. E aí eu não estou dizendo que são empresas que fecham as portas, não, elas saem daqui e vão para outro estado porque a carga tributária é menor. Então veja, outros estados estão recebendo a nossa riqueza humana, né, do empreender em outro lugar, e a própria riqueza pela arrecadação dos impostos. Então, vivemos uma guerra fiscal no Brasil, é inegável isso. Cada estado busca mecanismos para atrair mais investimentos, e o Rio Grande do Sul está na contramão nesse quesito. Nós, além de aumentarmos a burocracia, o sufocamento da atividade produtiva, nós ainda aumentamos a carga tributária. Muitos setores tinham, de alguma forma, isenção fiscal, não que não pagassem impostos, mas que tinham uma equalização com os concorrentes de São Paulo, Minas, Rio, e agora o governo então cortou esses incentivos e nós deixamos de ser competitivo a nível nacional. O que o empresário faz? Aquele que tem consciência e oportunidade sai daqui e vai seguir o seu negócio em outro estado. Então isso é algo que nós temos que estar cada vez mais atentos e estamos fazendo uma frente de trabalho, nos colocando, né, à disposição junto com a Secretaria da Fazenda, Secretaria de Desenvolvimento, para mostrar para os nossos secretários, para o nosso governador, o impacto disso para a economia. Aumentou-se o valor, né, o percentual, aumentou a carga tributária, reduziu a arrecadação no nosso estado. Então, esses são pontos importantes que a gente precisa estar atentos, mas, de novo, não adianta delegar a representação a Simone, ao Douglas, ao próprio prefeito. Nós precisamos, enquanto sociedade, arregaçar as mangas e nos colocar à disposição. Eu encerro desafiando vocês e repetindo: silêncio e omissão não são mais tolerados, porque o resultado do nosso silêncio, da nossa omissão, é essa crise que nós estamos vivendo. Então eu quero cumprimentá-los por estarem aqui nessa manhã de segunda-feira, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu entendo e acho que é um case de sucesso as parcerias público-privadas que são realizadas aqui em Santo Ângelo, e aí não é no campo de assinatura de contrato, mas no campo das ideias, onde o poder público escuta a classe produtiva, onde a classe produtiva pode interferir de alguma forma e a sociedade como um todo se beneficia. Então, muito obrigado por essa oportunidade e tenhamos uma feliz semana de trabalho.